E aí, pessoal, nós somos da Escola Técnica Aderico Alves de Vasconcelos. Nós somos estudantes do segundo A, Redes de Computadores, e vamos falar um pouco para vocês sobre a obra Ubirajara, cuja autoria é de José de Alencar. Meu nome é Bruno e irei falar um pouco sobre a vida do autor da obra proposta para o nosso grupo. O brasileiro José Martiniano de Alencar, mais conhecido como José de Alencar, foi um grande político e escritor que viveu entre os anos de 1829 a 1877. Como escritor, uma de suas principais feitos, se não maior, foi ter sido o fundador do romance de temática nacional. E por ser patrono da cadeira fundada por Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras, José de Alencar foi um romantista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista, chegando até ser considerado o principal romantista brasileiro da fase romântica. No cenário mais focado para a literatura indianista, José de Alencar também contribuiu muito com três obras que se destacaram. Dessas três, a que mais se destacou foi o Guarani, onde a história até virou uma famosa peça musical, composta pelo grande mestre Carlos Gomes, que teve a intenção de passar para o público a emoção que é ler o livro Ubirajara. E as outras duas são Iracema e Ubirajara. Ubirajara também se destaca das outras pelo principal fato de não ter ideia de tempo como as outras duas. Meu nome é João Vitor e eu vou falar sobre o enredo da obra. Fatos iniciais. A busca de Jaguaré, jovem caçador da nação araguaia, em se tornar o guerreiro-chefe de sua taba. Para isso, ele sai pela mata, em busca de um grande feito para tal. Complicações e ações. A primeira complicação se dá após o encontro de Jaguaré com Pojucã, maior guerreiro da nação Tocantins. Jaguaré o desafia e o vence, tornando-se assim o Birajara, guerreiro-chefe da nação araguaia. Outra complicação acontece após o encontro de Ubirajara com Araci, jovem índia Tocantins. Com isso, Ubirajara despreza sua noiva, Jandira, e vai à Taba dos Tocantins disputar o amor da jovem Araci. Na Taba dos Tocantins, Ubirajara é tratado como hóspede, pois os índios acham que ele é descendente do lendário guerreiro Sumé, e após várias provas, é declarado como vencedor do torneio pelo amor de Jandira. Porém, Itaquê, chefe dos Tocantins, ao descobrir que Ubirajara era da nação inimiga, os araguaias, acaba não concedendo a mão de sua filha para o mesmo. Clímax. Em meio a isso, os Tapuias, outra nação próxima do grande rio Amazonas, se levanta em guerra contra os Tocantins. No combate final, o grande Itaquê destrói o seu adversário, Canicrã, líder dos Tapuias, arrancando a sua cabeça. Desfecho. Após a batalha, Parrã, o filho de Canicrã, líder dos Tapuias, ataca Itaquê, líder dos Tocantins, com 2 flechas, cegando-o dos 2 olhos. Itaquê, impossibilitado de comandar sua nação, acaba concedendo o poder ao Birajara, assim unificando os 2 povos, Araguaias e Tocantins, em um só, os Ubirajaras. Essa união também possibilita ao Birajara a casar-se com seus 2 amores, as índias Jandira
e Araci. Meu nome é Elton e eu vou falar sobre os personagens da obra. Como protagonista temos o Birajara, o personagem principal da narrativa, e como antagonista Pujucã, que é o personagem que representa a oposição contra o qual o protagonista tem de lutar. O Birajara, personagem protagonista, é o herói do livro. Aparece nos capítulos iniciais com o nome de Jaguaré, guerreiro da tribo dos Araguaias, antes de se tornar o Senhor da Lança. O Birajara é chefe da sua tribo, em substituição ao pai, depois de ter vencido Pojucã. Podemos ver isso nesse trecho. Quando o corpo robusto de Pojucã tombava, cravado pelo dardo, Jaguaré dá um salto cal com a mão direita sobre o ombro esquerdo do vencido, e brandindo a arma sangrenta, soltou o grito do triunfo. Eu sou o Birajara, o senhor da lança. Quando vai servir Itaquê para obter como esposa Araci, o nome adotado por ele é Jurandir. Pojucã. Em Tupi, seu nome significa Eu Mato Gente. É um forte guerreiro Tocantins e irmão de Araci. É através dele que Jaguaré torna-se o Birajara, pois na luta que ambos têm, o Birajara saiu-se vencedor absoluto, deixando de ser caçador para se tornar-se líder de sua gente. Araci, a estrela do dia, filha do chefe dos Tocantins, Itaquê. Os guerreiros da tribo servem ao pai para que este escolha um deles como marido de Araci. Ela se apaixona por Ubirajara. Podemos ver isso neste trecho. Eu sou Araci, filha de Itaquê, pai da grande nação Tocantins. Sendo os melhores guerreiros, servem em sua cabana para merecer que ele o escolha por filho. Jandira, virgem araguaia, da tribo de Jaguaré, filha de Magé, uma das mais belas virgens da tribo de nosso herói, e a ele prometida em casamento. O Birajara a despreza, apaixonado por Araci, e após surpreendê-la, tentando matar a amada, transformar em escrava dela. Podemos ver isso nesses trechos. A virgem armou o arco e seguiu a arara rompendo a folhagem. Quando ia disparar a seta, ouvi-se ao lado um rumor desusado. Jurandir estava perto dela e segurava o braço de uma mulher, que ainda tinha na mão a macana afiada. Araci conheceu a virgem araguaia pela faixa de algodão entretecida de pena, que lhe apertava a curva da perna, e adivinhou que era Jandira, a noiva do guerreiro. Vou falar sobre os ambientes da obra O Birajara, de José de Alencar, e como eles aparecem de forma física, social e psicológica na obra. Os locais predominantes na obra são as tribos indígenas, que podem ser divididas nos seguintes ambientes: Taba dos Anciãos, onde as principais decisões da aldeia são tomadas por meio dos guerreiros e chefes mais experientes. Campo de Batalha, onde ocorrem os épicos embates entre os guerreiros araguaias e Tocantins, e também a batalha final entre os Tocantins e os Tapuias. Além disso, outros eventos que acontecem no seio da aldeia são os rituais indígenas e a consagração dos chefes da tribo, como visto com Jaguaré, que se tornou o Birajara. A natureza também é bastante exaltada na obra, por meio da beleza das matas, rios, vales e montanhas, assim como a riqueza de espécies de plantas e animais. Do ponto de vista social e psicológico, a obra apresenta uma visão um pouco diferente sobre a vida no Brasil antes da chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500. Uma visão mais romantizada sobre o índio brasileiro, mostrado no romance como sendo forte, sociável e não apenas um selvagem do Novo Mundo, visão que era característica e estereotipada pelos europeus. O Birajara foi publicado em 1874. Caracteriza-se pelo enredo que mostra o primeiro termo da tríade indianista de José de Alencar,
onde seu personagem principal é um índio brasileiro puro que ainda não se corrompeu perante a cultura europeia. A narrativa tem a finalidade de revelar a origem dos índios Ubirajara e se passa no encontro entre Tocantins e os Araguaias. O tempo cronológico remontação ao século XV, o que pode ser determinado pela ausência do homem branco. O romance organiza-se em seus 9 capítulos, de forma linear, cronológica, em tempo anterior a 1500, na região do Tocantins. O foco narrativo da obra é feita em terceira pessoa. O narrador é, na maior parte da história, um observador. Há momentos em que se apresenta como onisciente. Tudo sabe e tudo vê. Podemos ver isso nesse trecho. Pela margem do grande rio caminha Jaguaré, o jovem caçador. Então, galerinha, meu nome é Anderson Barbosa e eu vou falar para vocês sobre qual o discurso predominante na obra Ubirajara. Mas antes de vocês saberem qual o discurso predominante, vocês precisam saber que há 3 tipos de discurso: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Para mim, o discurso que prevalece na obra é o discurso indireto livre, pois os fatos são narrados de maneira simultânea, estando as falas dos personagens e o discurso do narrador. Como exemplo, eu vou falar para vocês uma fala que esteve presente no livro. Não, disse o Birajara, e todos os anciões repetiram, não. O grande chefe tornou com a voz pausada. Então, pessoal, agora eu vou falar sobre algumas figuras de linguagem presentes na obra. As figuras de linguagem são recursos expressivos empregados para gerar efeito nos discursos, pois a ideia que seria passada não seria possível com o uso restrito e literal das palavras. A primeira frase que eu encontrei foi: os veados saltam das moitas de Ubaia e vêm reforçar na grama, zombando do caçador. Claramente é um exemplo da personificação prosopopeia, que ela acontece quando se atribui características humanas àquilo que não é humano, como objetos ou sentimentos. Aqui no caso, quando ele fala zombando do caçador, está se referindo ao veado, e não tem como o veado zombar do caçador. Outro exemplo de personificação e prosopopeia que eu encontrei na obra foi: a copa frondosa ramaiou, como as palmas do coqueiro ao sopro do vento, e o tronco gemeu até a raiz. Neste caso, podemos ver que, quando diz que o tronco gemeu até a raiz, isso não aconteceu, pois o tronco não geme. Outro exemplo de figuras de linguagem que eu encontrei foi: ela ficará em tua cabana para ensinar às tuas filhas como a Virgem Araguaia ama seu guerreiro. Esse é um exemplo de comparação. Agora eu irei falar sobre outra frase presente na obra. A Virgem fechou a porta, sentou-se e cantou sua tristeza. É uma metáfora. A metáfora, ela acontece quando refaz qualquer comparação sem utilizar expressões que indiquem que uma comparação está sendo feita. Ou seja, como aqui no caso da outra frase que fala assim: ela ficará em tua cabana para ensinar tuas filhas como a Virgem Araguaia ama seu guerreiro. A, a palavra como está interligando as duas frases, está comparando. E na metáfora, isso não está sendo feito, porque ela não utiliza o uso de palavras, como exemplo, o como, o tanto quanto, entre outros. A descrição predominantemente é subjetiva, pois, na obra Ubirajara, os detalhes e as características são transmitidos a partir da impressão e da emoção do personagem. Exemplo, o jaguaré, ao falar de sua lança, transmite sua emoção posta ao vencer o guerreiro com ela. Então, pessoal, agora eu irei falar para vocês algumas palavras que estão presentes na obra. Vale a pena ressaltar que
Estas palavras não são utilizadas no nosso cotidiano, porque a obra Ubirajara é um romance indianista, e as palavras que são utilizadas nelas muitas vezes são da cultura indiana. Eu irei falar para vocês o significado da palavra e suas classificações gramaticais. Biureiros, árvore meliácea do Brasil, cuja sua classificação gramatical é substantivo masculino. Mancebo tem o significado de jovem, moço e rapaz, e é um substantivo masculino. Iracundo é aquele que manifesta ou quer manifestar a ira, e é um adjetivo. Bradio vem do verbo brandir, que significa agitar na mão uma espada ou uma lança. Furna é uma caverna ou gruta, entre outras coisas, e a palavra furna é um substantivo feminino. Craúba é uma árvore de madeira roxa muito resistente. A palavra craúba é um substantivo feminino. Burnira vem do verbo burnir, que significa tornar brilhante. Camucim é um vaso de barro preto, que é um substantivo masculino. Cumari é uma espécie de pimenteira, e é um substantivo masculino. Rubros é o plural de rubro, que sendo substantivo masculino significa a cor vermelho, como o sangue. Também pode ser um adjetivo, que significa corado, que retornou avermelhado. Mas como eu irei saber se a palavra rubros será um substantivo masculino ou um adjetivo? Vai depender geralmente de como a frase irá vir. Então, galerinha, agora eu irei falar sobre as orações subordinadas em que eu encontrei na obra. As orações subordinadas são orações que exercem uma função sintática em relação à oração principal, complementando o seu sentido e sendo dependente dela. A classificação em oração subordinada surge quando um determinado período é composto, sendo formado por duas ou mais orações, ou seja, sendo feito com dois ou mais verbos. As orações subordinadas, elas são classificadas em adverbiais, adjetivas e substantivas. E dentro dessas três, há outras classificações presentes nela. A primeira frase que eu encontrei foi: é preciso que tenha a constância do varão. É uma oração subordinada substantiva subjetiva. Outro exemplo de oração subordinada substantiva subjetiva presente na obra é preciso que ele refaça conhecer. Agora encontrei um exemplo de uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Pois Jucã mostrou que em suas veias corre o sangue generoso de Itaquê. Um exemplo de oração subordinada adverbial temporal é: enquanto viveram os formidáveis guerreiros. Outra frase que eu encontrei foi: Itaquê desfechara tão formidável golpe, que o tacape e escudo de Canicrã se espedaçaram. É um exemplo de uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, pessoal, agora irei falar para vocês sobre algumas das funções da linguagem que estão presentes na obra. A função que mais está presente na obra é a emotiva ou expressiva, pois é nela em que os personagens, ou até mesmo o narrador, entre outros, expressam, emitem opiniões, emoções, desejos, sentimentos e expressões individuais, entre outras. Como exemplo, eu posso citar a página 9. Toma a lança, Pojucã, se não queres que te chame covarde, pois tu sabes que Jaguaré não te matará desarmado, mas te abandonará como indigno de combater com o filho do maior guerreiro araguaia, o grande Camacan. Outra função presente em Ubirajara é a função poética. Ela é caracterizada pela preocupação com a forma do discurso, ou seja, o modo utilizado para transmitir uma mensagem, e ela pode ser facilmente confundida
com a função emotiva, pois ambas são parecidas. Ubirajara, José de Alencar. O jovem jaguaré caminha pela margem do grande rio à procura de combate para ser aclamado guerreiro de sua nação. Em idade de transição, ele busca o enobrecimento através de um feito combativo. Por isso, deixa Jandira e os seus na tribo e sai pelas campinas e florestas à procura da grande façanha. Por 3 dias caminhou e nada de encontrar um inimigo digno. Carregando sua lança de 2 pontas, Jaguaré, vez ou outra, solta o grito de guerra que ecoa pelas montanhas. Repentinamente, salta uma costa da mata, atravessada por uma flecha. O animal era perseguido por uma caçadora, Araci, a estrela do dia. Jaguaré para e fica hipnotizado com sua formosura. A liga vermelha na perna da jovem significa sua pureza. Através de sua ornamentação, Jaguaré já sabia que se tratava de uma caçadora da nação dos Tocantins. A jovem também soube que se tratava de um guerreiro araguaia pelas características de Jaguaré. Eles dialogam apresentando-se um ao outro. A atração é inevitável. Araci convida Jaguaré para ir até sua tribo e disputar com os outros a condição de tê-la como esposa. Jaguaré recusa, alegando já ter em sua tribo uma pretendente, Jandira. Todavia diz a ela que envie o mais forte e destemido entre os seus, os Tocantins, para lutar com ele. Ela vai. Jaguaré fica aguardando encostado em uma árvore. Momentos depois, surge do outro lado da campina o guerreiro Tocantin, Pojucã, ou Matador. Apesar das nações não estarem em guerra, se fazia comum um guerreiro combater outro em luta real. Apresentaram-se disparando flechas no ar. Cara a cara, fazem longos discursos um para o outro. É iniciado o combate. Travaram a luta de forma tão grandiosa que a floresta silenciou como o trovão silencia os homens. Com sentimento de lealdade entre ambos lutaram. Jaguaré sai vencedor, captura Pojucã e o leva como escravo para servir a ele. Já entre os araguaias, Jaguaré é aclamado o maior guerreiro de sua nação, enquanto Pojucã pede para ser sacrificado. Em caso de derrota, um grande guerreiro preferia morrer do que servir como escravo. Em meio à grande festa, Jaguaré é agora Ubirajara, o senhor da lança. Com sua glória de guerreiro e grande chefe, Jandira se prepara para ser sua esposa. Porém, ele, com a frieza e a cautela de um sábio, não aceita. Ubirajara parte para a nação Tocantin. Lá chegando, não se identifica como araguaia. Ali, como de costume, os indígenas tratam muito bem os visitantes, através de seu chefe, Itaquê, pai de Araci. Araci o reconhece, mas fica em silêncio, sabendo que ali estaria para disputá-la com outros pretendentes. Ubirajara se renomeia Jurandir, aquele que veio trazido pela luz. Ali, Jurandir disputa com outros Tocantins a condição de esposo de Araci e vence com sobra todas as provas. A prova mais emblemática é a que o pretendente deve colocar a mão em um recipiente cheio de formigas saúvas. Tal prova, Itaquê explica que é para testar a paciência e a tranquilidade do futuro esposo de sua filha. Jurandir passa por essa prova sorrindo, com um olhar sereno. Foram tão graves as picadas em Jurandir que tiveram que quebrar o recipiente para ele tirar sua mão, de tão inchada que ficou. Vencidas as provas, Jurandir se prepara para desposar Araci. Enfim.
Porém, é interrompido pelo conselho dos anciões para que, antes da lua de mel, ele revele quem ele é. O jovem e glorioso guerreiro é sincero, contando tudo, inclusive quem havia derrotado e aprisionado em sua nação. Surpresa e rejeição são as reações, muito mais por Itaquê, que é pai do escravo de Ubirajara, Pojucã. Ubirajara volta à sua nação, deixando Araci com seu povo e liberta Pojucã. De lá, Ubirajara trama um ataque aos Tocantins, mas os tapuias atacam primeiro. Batalha travada, Tapuia versus Tocantins. Tocantins vence, porém Itaquê perde a visão no combate. Entre os Tocantins, sem ter um sequer em sua tribo com capacidade de assumir a liderança de sua nação, Itaquê resolve ir até a nação araguaia e oferecer a honra do arco a Ubirajara. Ubirajara aceita a honra de empunhar o arco da nação Tocantins sem, todavia, deixar o arco da nação araguaia. Unem as nações em uma só, combatem os tapuias e os vencem. Essa grande nação recebe o nome do Senhor dos Arcos, chefe dos chefes, Senhor das florestas, recebe o nome de Ubirajara. E de quebra, o guerreiro maior casa-se com a mais bela e formosa de cada nação. Ubirajara se casa com Araci e Jandira. Extrato da página 116. As nações dos Araguaia e dos Tocantins formaram a grande nação dos Ubirajaras, que tomou o nome do herói. Foi essa poderosa nação que dominou o deserto. Mais tarde, quando vieram os caramurus, guerreiros do mar, ela campeava ainda às margens do grande rio. Vale mais tupã, mais estupi, jogar rejão, amarreja rejuve, jogar rejão, rejuve, jogar Há mais de 30 milhões de pessoas vivendo na floresta amazônica. Muitos são descendentes dos primeiros colonizadores, seringalistas e comerciantes de escravos. Mas alguns habitantes descendem de pessoas que estão na Amazônia há 10 mil anos. As crianças da tribo Sateré-Maué, do norte do Brasil, ainda aprendem os costumes passados por seus ancestrais. Coletar formigas é uma maneira de obter uma das fontes de proteína mais importantes da floresta. Estima-se que as formigas correspondam a 30% de todos os animais da Amazônia. É um hábito ao qual as crianças foram acostumadas. Comer formigas requer uma certa destreza. A cabeça em forma de bulbo é repleta de proteína. Mas esta iguaria tem o péssimo hábito de ferroar quem a come. Os Sateré-Maué ainda guardam outra relação com as formigas. Uma relação ainda mais extraordinária. Cornetas de caça reverberam pela floresta, agitando qualquer criatura viva. Finalmente, eles encontram o que procuravam. Tocandiras.
Estas gigantes estão entre as maiores formigas do mundo. Com 3 centímetros de comprimento, elas contam com mandíbulas serrilhadas capazes de cortar a carne humana como manteiga. Mas a outra ponta da tocandira é ainda mais medonha. Esta formiga é responsável pela ferroada mais dolorosa do mundo dos insetos. Uma ferroada injeta um veneno neurotóxico tão potente que a sensação é de ter levado um tiro. As formigas desenvolveram esta arma como um mecanismo de defesa. A dor lancinante leva o animal caçador a acreditar que sofreu uma lesão bem mais grave do que uma ferroada de formiga. E ele acaba fugindo. Mas capturar as tocandiras é apenas o começo. Devido a um rito de passagem Sateré-Maué, cabe a todo homem da tribo resistir à terrível dor que a tocandira é capaz de infligir. Todo homem Sateré-Maué passará por este ritual não uma vez, mas 20 vezes ao longo da vida. Hoje, chegou a hora de 2 meninos. Ambos já passaram por isso. Mas saber o que os aguarda não é um consolo. As formigas já saíram do estado de sonolência. A fumaça as agita ainda mais. Elas estão totalmente acordadas e nervosas. Cada menino deve manter a mão dentro da luva por 10 minutos. Cada ferroada é 30 vezes mais dolorosa que a da vespa. E em cada luva há mais de 120 tocandiras. Uma única ferroada pode provocar uma reação alérgica forte o suficiente para matar. Dançar e cantar ajuda a manter os meninos concentrados. A dor é tão intensa que pode até enganar a mente. Homens relataram o desejo de cortar as mãos para se livrar do sofrimento. Mas eles devem continuar em movimento. Dançar mantém o sangue circulando por todas as veias, o que ajuda a dissipar o veneno. E suar expele as toxinas do corpo. As mãos dos meninos ficam inchadas e paralisadas. A dor espalha-se pelos braços e peito. E dura até 24 horas. Toda a aldeia os apoia e os ajuda a passar por esta provação. O povo Sateré-Maué afirma que as toxinas injetadas pela ferroada da tocandira imunizam contra doenças, além de manter seus homens fortes e saudáveis. A tribo acredita que passar por este processo agonizante ajuda cada menino a se transformar em um homem de verdade.